Irmãos, nesta manhã, dando continuidade a esse mês da família, nós temos ouvido a palavra de Deus deste altar, falando por várias situações. E Deus começou a ministrar no meu coração, e eu confesso aos irmãos que a palavra que Deus me deu nesta manhã, ela está sendo experimentada também por mim, também pela minha família, e Deus tem me aberto os olhos e visto as situações acontecendo. Porque falar sobre família envolve muita coisa. Não só, às vezes, duas pessoas, esposo, esposa, ou mais os filhos, mas nós podemos observar até mesmo a questão da geração. Quando você fala de família, você fala do histórico, o passado, você fala de presente e você vai falar do futuro. Porque o que foi sua família, o que é sua família hoje e o que será da sua família. E isso, toda vez que nós vamos falar, ministrar sobre isso, nos traz uma preocupação muito grande. Mas eu quero convidar os irmãos, nesta manhã, a estar abrindo as suas Bíblias. Nós vamos ter como o texto de referência para essa reflexão a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5. Nós vamos estar, eu peguei alguns versículos como referência. Então vai estar no capítulo 5 e no capítulo 6 como referência. Capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim, todos acharam? O telão está nos ajudando. Efésios, capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim, sede, pois, imitadores de quem? De Deus, como filhos amados. E andai em amor, ou vivam em amor. Como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Agora em Efésios, também capítulo 5, lá no versículo 27 ao 33, diz assim, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos, ou da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Versículo 29. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. No versículo 30. Pois somos membros do seu corpo. Versículo 31. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois numa carne. Versículo 32. Este é um ministério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo, a igreja. Assim também, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Agora em Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 4, nós vamos para uma outra parte da família, que diz assim, filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo que corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Irmãos, nesta referência que o apóstolo Paulo nos passa através da carta deles aos Efésios, nós podemos analisar o trato de Deus para com a família. E nesta manhã a nossa reflexão tem como tema o equilíbrio na família. Um tema assim bem preocupante. Bem preocupante. Comecei a pesquisar, comecei a orar, pedindo a Deus misericórdia e graça para falar sobre isso. Porque se nós observarmos de uma forma geral como está a sociedade,
que ela começa a ser representada pelas famílias, está um caos. Está uma coisa terrível. Um desequilíbrio total. E, infelizmente, a família aqui também dentro das igrejas também tem se demonstrado dessas formas. Não sei se nesta manhã Deus vai incomodar você com acontecimentos dentro da sua família. Não sei se nesta manhã Deus vai apertar algum calo seu. Eu não sei se nesta manhã o que Deus vai estar falando ao seu coração, mas me entenda, nós estamos num momento da nossa vida, num momento dessa sociedade, que a igreja principalmente precisa, meus irmãos, estar equilibradas, começando das famílias para dentro das igrejas. E aí, vem o apóstolo Paulo falar sobre como um homem deve amar. Porque o apóstolo Paulo faz uma comparação justamente da família e a igreja, de Cristo para com a igreja e dos homens para as mulheres, dos pais para os filhos. Justamente porque tem que haver um equilíbrio. E porque nós, irmãos, é muito necessário que haja equilíbrio na família para que tudo venha a ocorrer bem. Você pode observar, como eu disse, que no passado, quando há um desequilíbrio na família, isso vem se arrastando, às vezes, por gerações e gerações. Às vezes, quando acontece hoje, está refletindo no amanhã. Quantos filhos hoje estão carregando de uma forma situações complicadas por causa de um desequilíbrio de pai e mãe? Quantos os pais estão amargurando, às vezes, por um desequilíbrio de um filho? Não adianta, irmãos, família é um conjunto. Se um sofre, todos sofrem. Se um dói, todos doem. E agora? A Bíblia fala que nós somos o tempero desta terra. E a igreja, como vai se posicionar nisso? Como que a igreja vai estar se colocando? Porque se o apóstolo Paulo fala sobre esse equilíbrio dentro da palavra de Deus, aí as pessoas que estão ao nosso redor, na nossa nuvem de testemunha, como ela tem olhado para você, que tem que ser exemplo de equilíbrio, de família, como um cristão. Olha que situação que nós ficamos. E, irmãos, o pessoal olha. O pessoal observa. O pessoal escuta. Entende isso? Da mesma forma que às vezes fala, pô, fulano está brigando, fulano está complicando. Olha só, olha esse barulho todo. Eles também olham para a sua casa. Como dizem o ditado, todas as casas não têm telhado de alumínio, de madeira, de terra, de telha. Todos têm de vidro, irmãos. Todas as casas, neste quesito, têm telhado de vidro. Então, cuidado com o seu telhado de vidro. Cuidado. Deus traz essa reflexão hoje para que nós possamos entender o que Deus tem planejado para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa geração, porque nós temos que ser pessoas equilibradas. Nós devemos buscar equilíbrio, estar sempre preparado. Sabe por quê, irmão? As lutas vêm. As lutas vêm. As lutas nos trazem demonstrar se temos ou não temos equilíbrio na nossa vida. O vento que passa, o deslocamento que causa, o filho ou a filha, ou o marido ou a esposa, é nesta hora que nós observamos se a nossa família está equilibrada, se ela está preparada para isso. Irmãos, muitas tentações nos perseguem todos os dias. Todos os dias, todas as horas. E nós precisamos demonstrar, não só para Deus, mas para nós mesmos, que nós precisamos estar equilibrados na palavra, na oração, no cuidado, no zelo.
Porque se eu perguntar para você assim, por que um cristão precisa ser equilibrado? Por quê, irmão? Porque, irmãos, quando nós estamos equilibrados, nós temos alguns pontos que nós vamos demonstrar. Primeiro, não cairmos nas tentações do adversário. Porque ele é especialista nisso. Estrategista de marca maior. Ele sabe das nossas falhas, sabe das nossas fraquezas. E nós temos que estar equilibrados para que a gente não venha cair nas suas tentações. A pessoa equilibrada nunca toma uma decisão precipitada. Alguém se enquadra nesse quadro como eu? Não precisa ficar acanhado, não. Muitas vezes eu tomei decisões precipitadas. A quintura do momento te leva, às vezes, a tomar decisão precipitada. Só que depois te lhe traz consequências. O cristão equilibrado não perde a cabeça por qualquer coisa. E, principalmente, não se irrita facilmente. O que eu vejo nesse conjunto aqui? Fruto do Espírito, domínio próprio. Família equilibrada produz fruto do Espírito. Com todos os gomos, como assim aprendemos. E aí, irmãos, eu venho começar já a chamar a sua atenção para os detalhes que, se você quer uma família equilibrada, você precisa investir muito. Muito. Principalmente tempo. Tempo. Porque tempo também é dinheiro. Dinheiro também se investe, mas nós não investimos só dinheiro. Nós temos que investir principalmente tempo, cuidado, zelo, atenção. Já viu aquelas propagandas, às vezes, ou aqueles filmes que passa literalmente alguém cuidando de alguma criação, de algum animal, vigiando tudo que está acontecendo? Aí eu começo a falar para os homens, tenha prontidão na sua casa. Você, como sacerdote do lar, você precisa estar atento a tudo que está acontecendo. Não deixe esse peso só para a sua esposa. Principalmente relacionado a filhos. Porque, às vezes, o que sua esposa não está vendo, Deus já te mostrou faz tempo e você não está fazendo nada. Esposa, você que tem aquele sentido apurado, porque eu digo que mulheres têm um sentido apurado. Se tem alguém que vê as coisas assim, piscar de olhos, são elas. Se você viu alguma coisa, não faça, como diz outro, não faça beicinho e deixe de lado, mas lute para corrigir. Lute. Não há como o inimigo vir interagir ou participar quando o casal está unido. Quando a família começa com um esposo e uma esposa, quando não há divisões, fica mais difícil, irmão. Fica muito mais difícil. E os filhos vão se espelhando naquilo que vê os pais. Começa por aí. Então, irmãos, esses pontos nós temos que estar observando, porque quando nós não temos o equilíbrio, o desarranjo é o seguinte, nós explodimos com muita facilidade. Da mesma forma, perdemos o controle emocional. Fazemos coisas sem pensar e só depois o arrependimento do que fizemos. Conselho, nunca perca o seu equilíbrio na hora da raiva. Seja sempre seguro. É difícil, meu irmão. É difícil. E em continuidade a isso, nós vamos agora, irmão, para a questão da responsabilidade. E numa observação que eu quero deixar para você, é que você tem que saber utilizar a liberdade dentro da sua casa e fora da sua casa de maneira adequada. Sua liberdade vai até aonde não impeça também a do outro. Porque também não é a questão de você proibir o seu cônjuge, seu cônjuge de não fazer isso, não fazer aquilo. Se você tem confiança, as coisas vão estar acontecendo. Está no dia a dia.
Porque se nós observarmos, irmãos, olha só, a confiança não é uma questão de espaço, perto ou longe, não. Para acontecer coisas erradas, às vezes acontece do nosso lado. Não precisa estar longe, não. Então a confiança tem que ser independente de espaço, de medidas. Por isso que o amor tem que sobrepor tudo isso. E diante do amor, juntamente com a confiança, os dois vão gerar, sabe o quê? Uma grande responsabilidade. A responsabilidade, como diz a carta de Paulo aos Romanos, que diz assim, no capítulo 13, versículo 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros, cumpriu a lei. Quer ver um exemplo que eu quero te dar sobre responsabilidade? E aí você vai começar a entender um pouco. Eu estava observando a família de Jó. Um homem íntegro, um homem reto perante Deus. E ele tinha, assim, mesmo diante de toda a sua riqueza, ele tinha um compromisso, uma responsabilidade que ele puxou para ele, dele sacrificar, naquela época, em prol da santidade dos seus filhos. E já dentro dessa questão de responsabilidade, porque quando você, homem, vai falar de responsabilidade, você está falando da sua esposa, dos seus filhos, do afazer, da igreja, do seu trabalho, de tudo. A esposa também com seus detalhes, os filhos também com seus detalhes de responsabilidade. Nós não podemos deixar abrir mão de lado das nossas responsabilidades, porque nós estamos numa sociedade que nos exige isso. Pessoas, às vezes, querem fugir da responsabilidade que um dia constituiu no altar de Deus. Aquilo que você fala um para o outro, você ali assumiu uma responsabilidade de cuidar um do outro, e pessoas estão deixando isso de lado. E isso avança, quando você assume esse compromisso, isso avança para a sua vida toda, porque diz o juramento que é até que a morte. E o pessoal às vezes está separando para poder não cumprir o compromisso. Ah, até que a morte vos separe é muito tempo. Ninguém mandou você assumir o compromisso. Agora que você assumiu, cumpra. Porque uma vez tratado no altar de Deus, uma vez tratado sobre a confiança um no outro, agora, meu irmão, não dá mais tempo para desfazer, não. Mas as pessoas estão fugindo das suas responsabilidades de todas as maneiras. Exemplos? Omissão. Quer ver uma coisa que acaba com a responsabilidade de um? Chama-se omisso. Ser omisso. Ah, isso aí é com ele resolve, não tem problema dele. Não, meu irmão, é problema da família. Porque senão não vai haver equilíbrio. Homens omissos, mulheres omissas, isso tem acontecido o tempo todo. Essa falta de responsabilidade para com as coisas que Deus confiou a você tem sido o tempo todo, meu irmão. E nós temos que ficar preocupados com isso, sabe por quê? A nuvem de testemunha não dá trégua. A sua família está o tempo todo na janela sendo observada. A sua família, irmão, é alvo o tempo todo. E olha, deixa eu falar uma coisa para você que não é novidade, mas o diabo não fica feliz quando a sua família está organizada e está equilibrada. E aí, como é que você vai resolver isso aí? Como? Não dá para a gente fugir de todos esses detalhes, porque uma vez que você assume o compromisso, você como sacerdote, você tem que estar ali cuidando dos seus filhos, orando pela sua esposa. Esposa, assume o compromisso, uma responsabilidade, você tem que cuidar de tudo. Não pode passar nada dentro do seu lar. Irmãos, é o tempo todo nós estarmos preocupados com isso. Porque nós precisamos ser responsável em tudo que nós vamos fazer com relação à nossa família. Tudo. Não tem uma vírgula, irmão. Se alguém tem uma vírgula, me conte, que eu estou querendo saber. E olha, quer ver um detalhe? Já começa dentro da sua casa, que se você não fizer alguma coisa, um acusa o outro. Aí, tá vendo? Meu pai não fez isso, aí o filho reclamando. Poxa, meu pai não fez, agora aí, ó. Não vou poder participar, não vou poder acontecer, não vai poder ser isso, não vai poder ser aquilo. Esposa vira aí, tá vendo? O marido deu mole aí, não fez. Olha lá, poxa, já falei tantas vezes com ele, ele não fez. Parecia que eu estava avisando para ele.
Ah lá, falei tanto com a esposa, tanto com fulano. Irmão, é recíproco. Aquilo que você deixa, como dizem outros, que você varre para debaixo do tapete, uma hora o tapete explode, vai poeira para tudo que é canto. Quer ver um exemplo? Foi a pandemia. Enquanto as pessoas estavam para lá e para cá na vida secular, passava o menor tempo possível junto, estava tudo bem. O dia que fechou tudo, que colocou todo mundo dentro de casa, um olhando para a cara do outro, explodiu. Explodiu. Foi o maior número registrado de divórcio. Foi o maior número... Gente, quanto foi as pessoas procurando creche para colocar filhos? Pagava qualquer preço para botar um filho numa creche. Uma coisa terrível. Terrível. Não tem nenhum centro de lazer aberto para eu poder mandar meus filhos para ir para lá, não? Cadê o amor? Ah, porque, meu amigo, depois que você colocou todos os participantes dentro da casa e trancou a porta, e agora? Aí vem a hora de você praticar o amor, vem a hora de você mostrar que você é responsável, vem a hora que você vai mostrar tudo que foi confiado. Já pensou se a gente pudesse temporariamente fazer essa experiência, trancar a família num lugar só e deixar eles ver como é que reage? Uma coisa terrível, irmão. Por que você acha que o programa de televisão lá às vezes dá ibope? Porque tranca todo mundo dentro de um lugar lá e deixa eles se virar e se matarem. Literalmente, agredindo um outro o tempo todo. Aí dá ibope. Você quer dar ibope para o diabo, irmão? Você quer dar ibope para vizinho? Você quer dar ibope para a nuvem de testemunhas? Você tem que pensar nisso, meu irmão. E é preocupante. Porque, irmãos, exemplos na Bíblia de situações, nós temos vários. Exemplos na Bíblia de desacordo, de desarranjo, de problemas, nós temos vários. Mas o maior exemplo, como eu já falei, foi Jesus Cristo de manter tudo organizado, tudo de forma responsável. Tu já pensou se Jesus Cristo fugisse da responsabilidade de morrer na cruz? Se era a nova aliança que nós precisávamos para poder alcançarmos a nossa salvação? Ah, ô pai, eu não vou morrer não, estou fora, morrer para esse povo aí, Deus me livre. Deixa eu ir embora. Passa de mim esse cálice, literalmente, fui. Não. Ele foi responsável de implantar um ministério nessa terra, de direcionar o povo nessa terra, e ali ele fez discípulos que dessem continuidade, mostrou o maior amor, que é morrer um pelo outro, por pessoas que ele nem conhecia, de dar uma chance de salvação e falar: isso é plano da minha família. Nós estamos diante disso tudo, irmãos. Eu vou deixar para vocês, para nós concluirmos, 3 exemplos na Bíblia, que depois você vai fazer como dever de casa, para você observar os detalhes. Olha só. Passagem do filho pródigo que está no Evangelho de Lucas 15, 18 a 32. A maioria do pessoal, todo mundo conhece. Sim ou não? O que essa história deixa de essência para nós? Lógico que ali nós já estamos observando a falta de equilíbrio total da família. Mas é equilíbrio por falta do pai? Não. O desequilíbrio por falta do filho para com os pais. O pai perdeu a herança, porque teve que repartir, ele jogou tudo fora, aquilo que ele construiu. Mas mesmo assim o pai mostrou que o ama e recebeu de volta. Será que você está preparado para receber o seu filho de volta, que você tem orado para Deus salvar ele? Será que você está preparado para receber o filho quando ele fizer algo que você não concorda e você perdoar ele e abraçar ele e continuar dando amor para ele? É uma boa reflexão, irmãos. Você como pai, como é que anda o seu amor pelos seus filhos?
Porque, irmãos, a maior alegria de qualquer pai e mãe é quando ele cumpre o mandamento, que é honra teu pai e tua mãe. Nós, como pais, nós não ficamos aguardando que ele venha pagar tudo que nós investimos de dinheiro e tempo para ele, não. É ele honrar. Olha, se eu sou o que sou hoje é porque meu pai e minha mãe me construíram. E aí, como você vai receber esse filho? Um outro exemplo que eu tenho aqui de um casal desequilibrado, Ananias e Safira. Livro dos Atos, capítulo 5, de 1 a 16. Um exemplo de um falso equilíbrio de um casal para com Deus, achando que vai enganar a Deus. E se nós olharmos, às vezes, para o dia de hoje, quando nós tomamos conhecimento, nós vamos observar falsos equilíbrios de casais que, às vezes, circulando dentro da igreja, estão lindos, maravilhosos, só que, na sua essência, está um total desequilíbrio. E, às vezes, prometendo até coisas para Deus dentro da igreja e lá fora não cumpre. Olha que situação. E por último, nós temos o sacerdote Eli, livro de 1 Samuel, capítulo 3, de 11 a 14, exemplo da falta de equilíbrio dos pais para com os filhos. Quem aqui tem filho? Graças a Deus, a maioria. Se você não tiver equilíbrio, assim como eu, o que será da sua geração? O que será da sua geração, meu irmão? Porque, como ele é um sacerdote, às vezes as pessoas, agora eu já posso aproveitar para falar, pastor. As pessoas às vezes olham muito as famílias dos sacerdotes. E você que é sacerdote do seu lar, você acha que ninguém está olhando para a tua família? Não quero dizer que os nossos também não tenham culpa no cartório, não. Mas é que os nossos às vezes estão em evidência, mas eu quero dizer para você que os seus também estão em evidência, porque o pessoal às vezes fala, olha um filho de um crente indo ali, safado sem vergonha. Desculpa, mas é a realidade. E falam coisas, atrocidades sobre seus filhos. E sabe de quem é a culpa? Nossa. Nós estamos preocupados. O pastor Sandro fez um comentário, eu já tinha ouvido o comentário, também estou nesse mesmo ritmo, nessa mesma situação. E se está se levantando, vem acontecendo uma geração com falta de responsabilidade, com falta de zelo, com falta de tudo. E sabe o que me preocupa? A continuidade do evangelho sendo pregado. A continuidade do evangelho, meu irmão. Porque se você quer um exemplo, o povo de Israel, quando estava lá no Egito, eles não tinham livros, acesso a livros. Eles encucavam os seus filhos com a palavra de Deus. Encucavam. O sacerdote Eli, ele não deve ter fugido à regra de ensinar a palavra de Deus para eles, não. Mas o cuidado sobre a responsabilidade com as coisas de Deus, ele deixou passar. A responsabilidade diante de Deus e do povo, ele deixou passar. Ele foi omisso em não corrigir os seus filhos com os erros que eles estavam fazendo. E nós, muitas vezes, se olharmos de uma forma geral, às vezes a gente deixa passar. Não, depois eu falo, depois eu cuido, depois eu resolvo isso. Não, filho, depois eu vou conversar com você. Então, filho. E está passando. E está causando. A bolha enche e um dia explode. Esses 3 exemplos, irmãos. Casais e filhos. Não tem como. Para nós entendermos a conclusão disso tudo, volto a falar para vocês que a família é um conjunto que Deus desenhou para dar certo. Mas para isso a gente precisa ter amor, a gente precisa ter confiança e a gente precisa ter responsabilidade. Não tem como fugir disso. Que você aqui presente ou online, entenda, vocês entendendo esses 3 pontos, nós vamos conseguir
cumprir o que Deus nos confiou, que é levar a nossa família a Deus. Manter ela na presença do Senhor. E como diz, para que quando cresçam, não venham se desviar dela. Porque aí a continuidade do Evangelho está garantido. Então, irmãos, eu queria convidar vocês, os músicos podem estar vindo. Peraí, só um minutinho, os músicos podem ficar. Só fiquem de pé, por favor. Fica de pé. Não pode excluir músico disso, não. Você que está do lado do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos, se achegue. Não é hora de beliscar, por favor. Não é hora de querer cobrar um do outro, não. É hora de você começar a orar. É hora de você começar a praticar o amor. É hora de você interceder. É hora de você abraçar. Pai, mãe, seus filhos têm que sentir o seu calor. Não é só o calor na hora que você está raquetando, não. Sentir o calor. Eu sempre falei, brinquei com meus filhos, que deixa a minha mão aqui, que você tem que lembrar sempre do peso da minha mão. Esse calor aqui não pode faltar em você. Porque assim como a minha mão, é a mão de Deus. É aquela mão que te sustenta, mas é aquela mão também que te corrige. Porque Deus, Ele é amor, mas Ele também é justiça. Essa tem que ser a sua mão. Mãe, não pratique só o amor, fazendo uma boa comidinha. Mãe, pelo amor de Deus, você passa às vezes um pouco mais tempo com os seus filhos, oriente eles, converse com eles. Pelo amor de Deus, ensine eles a fazer comida. A hora que você está ensinando uma filha, um filho fazendo comida, você está ali dedicando tempo. Você está ali ensinando, passando instrução, você está falando do amor de Deus. Você está ensinando que ela tem responsabilidade dentro da sua casa. Que ele tem responsabilidade dentro da sua casa. Eu louvo a Deus pela mãe que eu tive. Ela me ensinou a fazer comida desde os 7 anos. Por isso que os homens ontem, quando comeram feijão, disseram que estavam bons. Você tem comido feijão aqui, irmão, no almoço? Tem comido feijão? Sou eu que faço. Estou tentando. Um dia vai ficar muito bom. Se aprendi muita coisa a ter responsabilidade, agradeço meu pai. Então, irmãos, que seus filhos vejam isso em vocês. E que nesta hora agora você possa começar a orar. Tira um tempinho, te dou 1 minuto, ore pelo seu filho. O que você, nesta pregação, te trouxe à memória que você precisa orar pelo seu esposo ou pelo seu filho? Ore nesta hora. Levante um clamor. Levante um clamor, irmão. Pode fechar seus olhos, pode orar. Pode orar. Porque esse amor vai gerar perdão, esse amor vai trazer, irmãos, esse amor vai trazer aquilo que às vezes você deixou passar desapercebido. Quantos são as famílias que precisam liberar perdão entre si? Quantos são os casos de pessoas que estão abandonadas porque um dia aconteceu algo e até hoje estão magoados e não houve liberação de perdão? Libere o perdão hoje para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha, para a sua nora, para o seu genro. Demonstre o amor para eles. Demonstre. Abrace. Ame. Porque quando às vezes chega um tipo de doença, alguma coisa, não dá mais tempo de abraçar. Às vezes acontece tão rápido, frações de segundo, você não tem mais tempo de voltar e se corrigir aquilo que você deixou passar, e muito menos você dá um beijo e um abraço. Mas que você entenda que tudo isso Deus deixou para você poder ter uma vida maravilhosa e equilibrada na presença do Senhor.